até 10, 15, 20 anos atrás, a compreensão que havia do câncer de próstata era muito mais superficial, muito mais rasa do que nós temos hoje. Era quase sinônimo. Tem o câncer de próstata, vai ter uma cirurgia da próstata. Isso também despertava um grande medo. Uma coisa que é importante as pessoas saberem é o seguinte, que isso mudou. Meu nome é Leonardo Barbosa, eu sou oncologista clínico da ANEL Clínica Oncologia e Genética. Os homens, eles tendem a ser um pouco negligentes, eles acham que só precisam se dedicar ao trabalho e acaba não sobrando tempo para ir no médico. Tende a procurar o médico quando ele já tem sintomas, quando precisa fazer tratamento. Isso é importante mudar, é importante conscientizar os homens da importância desse cuidado preventivo com a saúde. Enquanto as mulheres, quase todas elas, têm o seu ginecologista ou a sua ginecologista, que ela visita todos os anos para fazer o preventivo ginecológico, para fazer as suas mamografias, o homem também deveria tomar o mesmo cuidado e ter o seu urologista de confiança, né? É muito comum as pessoas terem medo do diagnóstico. Então, muitas vezes o indivíduo pensa, para que eu vou no médico se de repente eu descobrir que tem um câncer de próstata, a minha vida vai ficar muito ruim, eu não vou ter nenhuma motivação para viver, então eu prefiro não procurar porque eu não quero ter notícia desse diagnóstico. E esse é um pensamento absolutamente equivocado, né? É um pensamento que não faz o menor sentido, porque as coisas ficam muito piores quando o diagnóstico é tardio. O ideal é que a gente consiga diagnosticar o câncer de próstata quando ele não tem nenhum sintoma. Por isso que existe todo o enfoque no diagnóstico precoce. Existem grupos específicos que vão precisar de prestar mais atenção no cuidado preventivo, a partir de uma idade mais precoce, dependendo de algumas circunstâncias. Existem algumas síndromes de predisposição ao câncer, que são determinadas por mutações genéticas que as pessoas herdam dos seus pais ou da sua mãe. A mais conhecida dessas síndromes de predisposição ao câncer, ela atende pelo nome de síndrome do câncer de mama e ovário hereditários. Muito se fala do risco aumentado de câncer de mama e câncer de ovário quando a pessoa tem alteração nesses dois genes. Mas fica meio esquecido, muito pouco é falado, sobre o risco aumentado de câncer de próstata. E aí eu acho pertinente a gente aproveitar essa ocasião que nós estamos falando sobre o Novembro Azul, que é o mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, para lembrar disso. Para esse homem que tem na família muitos casos de câncer de mama, principalmente câncer de mama antes dos 50 anos, que tem casos de câncer de ovário, que tem casos de câncer de pâncreas eventualmente, e que tem casos de câncer de próstata, esses homens precisam sim se lembrar da possibilidade de serem portadores de uma mutação que eleva sobremaneira o risco de câncer de próstata. O conhecimento eventual dessa mutação pode fazer com que a pessoa modifique o seu planejamento familiar. Com técnicas de fertilização in vitro, que são cada vez mais disponíveis, é possível sim um homem que é portador, que eventualmente seja portador de alguma dessas mutações, que ele consiga separar ali em laboratório aquele espermatozoide que não é portador, que não vai carrear, que não vai levar consigo essa mutação desses genes que vão aumentar o risco de adoecimento por câncer nas suas filhas e nos seus filhos. A gente já sabe que grande parte dos casos de câncer de próstata, principalmente aqueles diagnosticados em homens depois dos 70 anos, eles não necessitarão de um tratamento cirúrgico, imediato pelo menos, né? Eles eventualmente poderão precisar de algum tratamento, mas uma grande parte desses pacientes diagnosticados com câncer de próstata, principalmente em idades mais avançadas, muitos desses pacientes precisarão de um acompanhamento rigoroso com um oncologista, com um urologista. A gente aprendeu que muitas vezes o câncer de próstata ele tem um comportamento indolente, é uma doença muito relacionada ao envelhecimento do homem e é muito mais comum do que a gente pensa. Uma pergunta que tem que ser feita, uma discussão que tem que ser levada muito a sério com o urologista, com o oncologista e agora? O que a gente vai fazer? O que vai ser feito? Vamos fazer uma cirurgia? Vamos fazer radioterapia? Ou simplesmente vamos acompanhar?
né? É uma conversa que precisa ser franca, precisa ser aberta, o paciente participa dessas decisões, ele precisa entender quais são as diferenças dessas 3 modalidades de conduta, os benefícios, os efeitos colaterais de cada uma delas e, juntamente com o seu médico, decidir o melhor caminho. Nós não devemos temer o diagnóstico. É melhor a gente ter clareza, ter conhecimento da verdade do que se esconder da realidade.